Quando você conhece a Terezinha, aí Sim. em que contexto, como que foi? Então, nessa faixa já de 20 anos de idade, eu já comecei a fazer algumas palestras em alguns centros espíritas, né? E a instituição espírita Joana de Ângeles, ela tem sede em Japeri, onde fica a escola, né? Que a gente vai falar com maiores detalhes daqui a pouco, mas ela tem uma filial em Copacabana, né? Então, que a finalidade dessa filial, que inclusive foi criada antes da criação da escola, foi exatamente conseguir recursos com pessoas mais abastadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Para poder fazer a obra social, construir e depois manter a obra social. Então, já nesse período, eu fui convidado para fazer estudo com a mocidade da instituição espírita Joana de Ângeles, que inclusive uma das pessoas conhecidas, né, de todo o público, né, que fazia parte da mocidade espírita Joana de Ângeles era o André Trigueiro, né? Então, algumas vezes que eu ia à mocidade da Joana de Ângeles para fazer estudo com a mocidade lá, um dos alunos era o André Trigueiro. Quando você conhece a Terezinha, o trabalho já está em andamento. Sim, o trabalho já estava em andamento. Eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, quer dizer, já quase 30 nesse momento, só que a instituição espírita Joana de Ângeles ela foi criada pela Terezinha e alguns amigos que faziam parte do Centro Espírita, a Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Tijuca. Quando a Terezinha, e aí a gente já começa não tem como falar da Terezinha sem falar da escola, né? A Terezinha e o marido dela, eles tinham uns terrenos lá em Japeri, né, que eles compraram quando eles moravam em Queimados, que é uma região próxima de Japeri. Eles compraram com a finalidade de morar lá. Só que eles moravam aqui no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. E resolveram, então, a partir de um determinado momento, acharam que não tinha mais chance de morar em Japeri e resolveram vender o terreno. Então foram para lá com a finalidade de identificar exatamente as marcações do terreno e tal, e pedir para fazer a avaliação para eles venderem os terrenos. E quando chegaram lá com esse propósito, é que aconteceu um fato, né, que levou a ter hoje a escola. E aí, quando eles estavam indo a pé na direção da escola, vinham 3 crianças na direção contrária e a Terezinha, muito atenta, né, ela era professora do município, professora do estado, professora de matemática, a nordestina arretada, a Terezinha, né? E quando ela viu essas crianças, ela prestou atenção nas crianças e ouviu o que as crianças estavam conversando. Uma delas dizia que combinava com os outros colegas para à noite irem a um determinado lugar para roubar, né? Eles usavam a palavra roubar. E nesse momento, eram esses 45 anos atrás, na verdade 50 anos atrás, não existia nem escola municipal naquela região e a Terezinha então sugeriu ao marido, ao invés da gente vender esses terrenos, por que a gente não constrói uma escola aqui? O marido dela era da Marinha, né? E ele falou assim, se você souber como é que arruma dinheiro, né, para poder construir uma escola, eu estou de acordo. Na hora ele concordou em abrir mão do dinheiro que eles iam receber das vendas do lotes, né? Segundo Divaldo falou com a Divaldo Franco, falou com a Terezinha depois, nesse momento ela já estava sob a inspiração de Joana de Ângeles, né? Porque já estava programado na espiritualidade a construção dessa escola lá.